Bom dia, boa tarde e boa noite. O que você faria se só quisesse executar um pedaço de código se uma condição específica acontecesse? Eu utilizaria um if. E agora tá na hora de você entender como o if funciona. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Se estiver frio, eu vou colocar um casaco. Só que não tá frio, tá quente pra caramba. E eu vou tirar isso daqui porque eu já tô suando. E a nossa vida é cheia de situações como essa, onde a gente só faz uma coisa, como colocar o casaco, só se uma condição específica acontecer, como tá frio. Tá, mas o que isso tem a ver com programação? É que em programação, existem algumas situações onde a gente só quer que um pedaço de código seja executado se uma condição específica acontecer. Por exemplo, eu só quero deixar com que um cliente consiga comprar um produto se o produto estiver em estoque. Então aqui a gente tem uma condição do produto estar em estoque e ela tem que acontecer para que a gente permita o cliente comprar o produto. Na programação, para modelar esse tipo de situação, a gente utiliza uma coisa que a gente chama de if. E para explicar melhor como ele funciona, eu quero fazer um código que testa se uma pessoa é maior de idade ou não. E se ela for, vai printar maior de idade na tela. Eu vou fazer esse código em JavaScript. E para fazer isso, eu começo escrevendo a palavra reservada if. E então, aqui dentro, eu coloco a condição que eu quero testar, que é se a idade é maior ou igual a 18. E então, aqui dentro, eu coloco o código que eu quero que seja executado caso a pessoa seja maior de idade. E ele é printar maior de idade na tela. Se eu executar esse código com uma idade de 18 anos, maior de idade vai ser escrito na tela. Agora, se eu executar ele com uma idade de 11 anos, maior de idade não vai ser escrito na tela, porque para esse pedaço de código aqui ser executado, a pessoa tem que ser maior de idade. O que acontece por debaixo dos panos é que dentro do if a gente coloca uma condição, e essa condição precisa produzir um valor booleano, ou seja, um valor que pode ser verdadeiro ou falso. Se a condição produzir um valor verdadeiro, o código que está ligado ao if vai ser executado. Se essa mesma condição produzir um valor falso, esse código que está ligado ao if não vai ser executado, e o programa vai continuar a executar normalmente a partir aqui da última linha, onde acaba o código que está ligado no if. Normalmente, a gente coloca dentro das condições coisas como testar se dois números são iguais, testar se duas coisas são iguais, ou se duas coisas são diferentes, testar se um número é maior do que o outro, menor do que o outro ou igual a outro. Por exemplo, se eu tivesse aqui dentro do if uma condição onde eu estivesse testando se o 3 é diferente do 3, essa condição ia produzir um valor falso e o código ligado ao if não ia ser executado. Se eu tivesse uma condição que testasse se 2 é igual a 4, essa condição também ia produzir um valor falso e o código não ia ser executado. Agora, se eu tivesse uma condição onde eu testava se o 3 é maior do que o 2, então eu ia ter aqui um resultado verdadeiro, true, e o código ligado ao if ia ser executado. Agora eu vou ser um pouco mais técnico aqui sobre o if. Essa condição que a gente coloca dentro do if, na verdade, é uma coisa que a gente chama de expressão booleana. Expressão é qualquer coisa que, quando calculada dentro de uma linguagem de programação, vai produzir um valor. Por exemplo, 2 vezes 3 vai produzir o valor 6, ou seja, isso daqui é uma expressão. True or false, quando calculado, vai produzir o valor true, ou seja, isso daqui é uma expressão. E um valor é qualquer coisa que pode ser manipulada ali dentro da linguagem. O 6 é um valor, porque você pode manipular ele, realizar uma operação, armazenar uma variável, esse tipo de coisa. O true também é um valor, porque você também pode fazer essas coisas. Uma string também é um valor, porque você também pode manipular ela dentro da linguagem. Então a expressão é qualquer coisa que produz um valor quando calculada. E quando a gente fala de expressão booleana, a gente quer dizer de um tipo mais específico de expressão. A gente está querendo se referir a todas aquelas expressões que, quando forem calculadas, vão produzir um resultado do tipo booleano, ou seja, um resultado que pode ser true ou pode ser false. Aqui a gente tem várias expressões, e alguns exemplos de expressões booleanas são todas essas que estão desse lado aqui. True or false, quando for calculado aqui em cima, vai produzir o valor true, ou seja, é uma expressão booleana. 5 é igual a 5, aqui a gente está fazendo uma comparação, e esse caso aqui vai produzir o valor true também, então também é uma expressão booleana. E é isso que a gente coloca dentro do if, uma expressão booleana que, quando calculada, vai produzir um resultado true
ou false. E o que você acha da gente dar uma olhada no que muda no if se a gente mudar a nossa linguagem de programação? Como dá pra ver, aqui eu tenho 3 códigos, um em Java, JavaScript e Python. E eles fazem a mesma coisa. Verificam se uma pessoa é maior de idade e, se for, printam maior de idade. Visualmente, tem bastante coisa que muda na maneira como a gente escreve os ifs em cada uma dessas linguagens. Isso acontece porque o mesmo conceito, como o if, tem regras de escritas diferentes em linguagens diferentes. Então a maneira como a gente vai escrever o mesmo conceito em uma linguagem diferente pode mudar. Então é só isso que muda. Não, Quadrit, não é só isso. Existem alguns detalhes que também vão mudar dependendo da linguagem que você vai estar trabalhando. Por exemplo, em JavaScript o 0 é equivalente ao false. Então eu posso escrever if 0 e isso é a mesma coisa se eu tivesse escrito if false. Nos 2 casos, o código que está ligado ao if não vai ser executado. Só que em Java, 0 é completamente diferente de false. Tanto que se eu escrever if 0, o meu código não vai nem executar. E se eu escrever if false, o que vai acontecer é que o código que está ligado ao if simplesmente não vai ser executado. Em JavaScript, 1 é equivalente ao true. Então eu posso escrever if 1 ou if true. E é a mesma coisa. Nesses 2 casos, aqui o código que está ligado ao if vai ser executado. E em Java, o 1 é completamente diferente do true. Então, se eu escrever o if 1, o meu código nem executa. E se eu escrever if true, o código ligado ao if vai ser executado. Ou seja, existem alguns detalhes que vão mudar, e isso vai depender da linguagem que você vai estar trabalhando. Mas eu posso te garantir que a coisa mais importante de se saber sobre o if não muda, independente da linguagem que você vai estar trabalhando. E ela é que o if sempre vai executar um pedaço de código que está ligado a ele se uma condição acontecer. Ou seja, se essa condição produzir um valor booleano verdadeiro, o pedaço de código vai ser executado. E se essa mesma condição produzir um valor booleano falso, esse pedaço de código não vai ser executado. Isso não muda, independente da linguagem que você estiver trabalhando. E agora chegou a hora da gente resumir tudo aquilo que a gente viu. O if é uma construção da programação que permite com que a gente execute um pedaço de código específico só quando uma condição específica acontecer. Por exemplo, só permite com que a gente execute um pedaço de código que é responsável por fazer a compra de um produto, caso ele esteja em estoque. Para criar o if, a gente coloca uma condição dentro dele. Se essa condição produzir um resultado verdadeiro, o código que vai estar ligado ao if vai ser executado. Agora, se essa mesma condição produzir um valor falso, esse mesmo código não vai ser executado e o programa vai continuar a execução a partir da última linha aqui, onde você definiu o código que está junto do if. Para ser mais técnico, essa condição que a gente coloca dentro do if é, na verdade, uma coisa que a gente chama de expressão booleana, onde expressão é qualquer coisa que, quando calculada na linguagem, produz um valor. Por exemplo, 1 mais 2 produz o valor 3. Então, é uma expressão. E quando a gente fala booleana, a gente quer dizer qualquer coisa que, quando calculado, vai produzir o resultado true or false. E aqui a gente tem alguns exemplos dessa expressão. Aqui, true or false vai produzir o valor true. 5 é igual a 5 vai produzir o valor true. Ou seja, todos esses exemplos são expressões booleanas porque vão produzir um valor true or false. E é isso que a gente coloca aqui dentro dessa condição, uma expressão booleana. O que acontece é que, dependendo da linguagem que você for trabalhar, a maneira como você vai escrever o if vai mudar, porque diferentes linguagens possuem diferentes regras para a escrita do mesmo conceito. Só que a parte mais importante da gente saber sobre o if não muda. E ela é que, independente da linguagem que você estiver trabalhando, o if é uma construção feita para executar um pedaço de código específico caso uma condição específica aconteça. E essa condição é uma expressão booleana. Se você quer continuar aprendendo, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima!